Olá, como está? Aqui está tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre a estatística, vamos ter alguns conceitos, não é? Da própria estatística. Acredito que na sua pesquisa ou no seu trabalho científico vai precisar dessa parte da estatística onde vais poder discutir os seus dados. Então, é uma parte muito importante e que é bom saber como usar a estatística para melhor elaborar o seu trabalho. Se é novo, peço para que subscreva-se no canal, ative o sino das notificações, compartilhe o vídeo com amigos e colegas para que eles também possam aproveitar o conhecimento que nós transmitimos através desta plataforma. Tudo bem, estatística é um ramo da matemática que tem como objetivo obter, organizar e fazer análise numérica dos dados, não é? Faz uma análise numérica dos dados. Então é aqui na estatística onde depois de ir ao campo você começa já a discutir os seus dados, não é? Para poder tirar as conclusões da população através daquela amostra que extraiu. Então é uma área muito importante para todos, não é? Pois somos já querer perceber em todos os cursos da estatística básica, pelo menos, para que a pessoa tenha conhecimento básico da estatística para estudos próximos ou para qualquer que seja uma atividade científica que a pessoa possa querer realizar. Então, agora temos o conceito população. Okay? População é um conjunto de seres com pelo menos uma característica em comum. Nós temos aqui dois exemplos. Temos aqui todos os alunos de uma determinada escola, não é? Todos os alunos de uma determinada escola. E outro exemplo, todos os criadores do gado no distrito de Limpopo. Suponhamos que nós queremos fazer uma pesquisa numa determinada escola e que essa pesquisa tem a ver com as dificuldades, por exemplo, que os alunos de uma certa classe enfrentam. Então, eu decido fazer uma pesquisa naquela classe. Aquela classe onde a pesquisa será feita vai constituir a minha população, não é? Suponhamos que seja a oitava. E vou selecionar alguns alunos representativos, alunos que vão poder representar a classe em si, não é? Então, depois vou submeter aos testes e depois concluir daquilo que eu terei obtido naquela amostra, que são aqueles alunos que eu terei escolhido. Então, este é um exemplo que eu possa dar que diz respeito à população. E temos aqui a divisão. Temos população finita. Os dados aqui são limitados e aqui os dados são ilimitados. Aquele exemplo que eu dei de estar a se realizar uma pesquisa numa classe, é claro que nós temos um número finito. Então, por ser um número finito da nossa população, então estamos perante uma população finita, porque os seus dados serão limitados. Mas, quando nós falamos de população infinita, como por exemplo, suponhamos que queremos analisar o número de pacientes que entram numa unidade sanitária, não é? com problemas, seja de tuberculose, anualmente, não é? Anualmente, mas por um tempo indeterminado. Então, aí por ser um tempo indeterminado, claramente que a nossa população será infinita, né? A cada ano que passa nós vamos tendo pacientes com esse problema. Então, esses são os exemplos que podemos usar para percebermos aquilo que é a população infinita. Vamos prosseguir para os outros conceitos. Então, aqui nós temos indivíduo ou unidade estatística. Unidade estatística é cada elemento de uma população. Aqui depende do pesquisador
aquilo que considera unidade estatística. Alguns podem, por exemplo, se suponhamos que irá fazer uma análise numa turma e numa classe, pode considerar unidade estatística as turmas, mas existem outros que podem considerar unidade estatística como cada aluno, não é? Da oitava classe. Então, a questão da unidade estatística depende daquilo que é o objetivo do pesquisador. Há alguns que podem fazer análise comparativa de 2 turmas, depois tirarem conclusões, ou fazer uma seleção aleatória em todas as turmas, fazer fazer uma seleção, não é, em todas as turmas, uma seleção aleatória em todas as turmas e depois daquilo formar 2 turmas, tirar as conclusões. Então, aí a questão da unidade estatística depende daquilo que é o próprio pesquisador. Há aqui outros que podem dizer, não, assim que for submeter os alunos aos testes, farei uma seleção, não é? Vou escolher em todas as turmas e a cada aluno vai ser a minha unidade estatística. Então, a questão da unidade estatística depende daquilo que é o objetivo do pesquisador, aquilo que ele acha melhor. Mas, de forma clara e objetiva, a unidade estatística do indivíduo é cada elemento de uma população. Agora vamos para um outro conceito que é caráter estatístico. Caráteres é uma propriedade que nos permite caracterizar os indivíduos de uma população. Então, aqui nós temos uma divisão, não é? Temos caráteres qualitativos que não são mensuráveis, estamos a falar das qualidades. E temos aqui quantitativos que são mensuráveis, geralmente aqui estamos a falar de números como tal. Então são esses caráteres que nós vamos ter. Então aqui nós temos um exemplo, não é? Temos alguns exemplos de caráteres qualitativos. Temos aqui, quando falamos de caráteres qualitativos, estamos a falar de nominais ou não mensuráveis. Temos como exemplo a cor dos olhos, profissão, estado civil, cor dos cabelos, etc. Ok, e agora temos mais outros exemplos, não é? Na variável profissão, por exemplo, na variável profissão, suponhamos que estejamos a analisar um determinado problema aí, a variável profissão, que é uma qualidade, podem se dividir, pode se considerar uma modalidade, né? Onde temos professor, médico, eletricista, mecânico, etc. Então, exemplos agora de caráteres quantitativos ou numéricos, mensuráveis. Então, temos aqui a temperatura, a altura, a idade, algo que nós podemos quantificar, né? Então, são esses exemplos. E nós contamos variáveis, aliás, caráteres quando nós tratando de caráteres quantitativos, nós temos discretas e contínuas. Então, sendo assim, vamos ter também aqui alguns conceitos importantes. São discretas caráteres que não podem assumir todos os valores num determinado intervalo. Aqui nós estamos muito mais preocupados com valores exatos, números inteiros. Como, por exemplo, aqui classificações atribuídas numa turma de disciplina de matemática, número de filhos de uma mãe, os livros colocados numa estante. Estamos a falar de números exatos, geralmente, quando falamos de caracteres quantitativas discretas. E contínuas é diferente. Todos, quando pode-se tomar quaisquer valores de um determinado intervalo. Para dizer que aqui nós podemos ter 4.5, por exemplo, o peso dos alunos de uma determinada escola. Pode, por exemplo, um aluno qualquer pesar 25.7 kg. A velocidade de um veículo,
a altura dos alunos, um pode ter 1.67, aliás, 1.67, 1.68. Então, aqui, nas variáveis, nas caracteres quantitativos contínuas, então, aqui estamos perante uma situação em que a nossa vara pode assumir todos os valores no intervalo. Então, é mais ou menos isto que temos por dizer no que tange a caracteres quantitativos. O outro conceito muito importante são os dados. Nós temos dados brutos. Dados brutos são um conjunto de dados que ainda não foram numericamente organizados, obtidos após a crítica dos valores. Então, a falar de dados brutos, dados que ainda não estão organizados, em outras palavras. E dados em rol é um arranjo dos dados em ordem crescente, ou podemos dizer ordenação dos dados coletados na amostra em ordem crescente ou decrescente. Então, essa é a diferença. E temos agora o range, amplitude total ou amplitude amostral. O que é isto? É a diferença entre o maior e o menor valor da amostra, não é? Então, quando nós temos dados aí, sejam 5, 4, 9, então a diferença entre o maior valor e o menor nos dá amplitude total, ou range ou amplitude amostral. Temos agora um número de classes. Então, nós, quando, por exemplo, temos dados que estão agrupados em classes, temos que saber qual é o número de classes, é importante. Então, quando o número de classes, por exemplo, aliás, quando o tamanho da amostra ou dos dados, quando os dados forem menores ou iguais a 25, então o número de classes vai ser 5, não é? E quando for superior a 25, vamos ter o número de classes vai ser aproximadamente igual à raiz quadrada do número de dados ou da amostra. Então, a outra forma para poder determinar é a fórmula de Sturges, que é número de classes igual aproximadamente igual a 1 mais 3,22 vezes logaritmo de n, que é o nosso tamanho da amostra. E agora temos a amplitude do intervalo ou intervalo de classe representado por H. Então, essa é a medida do intervalo que define a classe. Como é que nós podemos obter? Nós obtemos através da razão entre a amplitude total e o número de classes. Temos aqui agora o limite de classes. Limite, estamos a falar dos extremos, não é? São os extremos de cada classe. Temos o limite superior, limite inferior assim, limite inferior, que é o limite, é onde começa o intervalo, e o limite superior, onde termina o intervalo. E uma observação muito importante é quando os resultados dos itens acima não forem exatos, temos que arredondar, não é? Por excesso. Estamos a falar muito mais da amplitude do intervalo e também do número de classes, mas também só que seguindo essas fórmulas aqui. E agora vamos ter um outro conceito que é o ponto médio da classe. É a média aritmética entre o limite superior e o limite inferior. Vamos ver nessa tal classe. Então, nós sempre, numa classe, vamos ter o limite superior, não é? E o limite inferior. Então, nós para podermos ter o ponto médio da classe, é preciso somar os dois extremos e dividir por 2. E agora vamos para a frequência absoluta. Frequência absoluta é o número de vezes que um elemento aparece na amostra, não é? Estou a falar muito mais de dados simples.
ou número de elementos pertencentes a uma classe. Então, numa determinada classe, nós vamos ter um conjunto de elementos que estarão dentro dessa classe. E, geralmente, isso tem acontecido quando nós estamos perante dados agrupados em classe. Frequência absoluta. Aliás, a frequência relativa, assim que é a razão entre a frequência absoluta e o número total dos dados. Suponhamos que a nossa frequência absoluta é 3, o número total de dados é 25. Vamos dizer 3 dividido por 25. Vamos ver isso através de alguns exemplos nos próximos vídeos. Medidas de tendência central. Nós, quando estamos perante medida de tendência central, falamos muito da média, mediana e a moda. Então, a média ela é obtida pelo resultado da soma de todos os valores dividido pelo total dos dados, não é? Ou o tamanho da amostra. E a mediana indica, não é? A posição ou o valor do meio, a posição que se encontra o valor do meio. Alguns costumam dizer indica a posição do valor que se encontra no meio, e alguns dizem uma medida de ordem, né? Medida de ordem que indica o valor do meio. A regra divide os dados em duas metades. Só que isso muito mais para uma amostra em que o seu tamanho é ímpar, né? Quando for par, é preciso fazer a média, né? Dos dois valores que constituem, que ocupam a parte central, assim que é. E depois, aqui temos alguns passos, não é? Para determinar a mediana é preciso colocar os dados em ordem crescente, depois encontrar o valor do meio, não é? Quando forem dados ímpares, como por exemplo 11, 13, etc. Então, se n, que é o tamanho da amostra, for ímpar, então a média, não é que está aqui em cima da média, é o valor central. Mas, se n, que é o tamanho da amostra, for par, então a média é a média, aliás, a mediana, porque estamos a tratar agora a mediana dos dados, é obtida através da média dos dois valores centrais. Aquilo que eu dizia anteriormente, aqui vamos somar os dois valores centrais e depois vamos dividir por 2. E agora, moda. Moda é o dado com o maior número de repetições, né? É um dado com o maior número de repetições. Muito obrigado, espero ter gostado desse conteúdo. Se é que realmente este conteúdo é importante para ti, subscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com amigos e colegas, para que eles também possam aproveitar o conhecimento que nós transmitimos através desta plataforma. Nos próximos vídeos nós vamos ter exemplos e exercícios. Até a próxima.